a data de hoje, o Dia do Trabalho, é celebrado em diversos países do mundo. O historiador Glauco Riccielli conversou comigo e com o apresentador Kleber Lasso sobre a importância e avanços do 1º de maio. Confira a entrevista. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã News. Opa, eu agradeço. Professor, então, 1º de maio, Dia do Trabalho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como originou, como surgiu essa data. Então, mundialmente, esse 1º de maio ele começou nos Estados Unidos, tá? Na cidade de Chicago, onde teve uma passeata de trabalhadores reivindicando um pouco mais de aumento salarial e também as questões de horas de trabalho. Então, a normatização dessas 8 horas de trabalho base, que seria para eles. E isso, dessa onda que foi em 1886, se espalhou depois pelo mundo inteiro como um marco nesse 1º de maio. No Brasil, se nós colocarmos a luta do trabalhador, ela vai aparecer muito antes da República. O 1º de maio foi institucionalizado por Getúlio Vargas em 43. Mas se nós voltássemos à história, lá por volta de 1822, com a independência do Brasil, nós tínhamos aqui as corporações de ofício. Os trabalhadores tinham que trabalhar sobre uma legislação imperial, então da monarquia brasileira. E com a independência, essa corporação de ofício ela se rompeu e houve um dinamismo e uma autonomia maior dos trabalhadores. Uhum. Uma outra etapa que nós tivemos maior já foi com relação aí no período de Getúlio Vargas, que foi um período curioso. Tá? Ele foi um período onde nós tivemos um governo totalmente autoritarista, mas até hoje foi o momento que o brasileiro mais ganhou com relação aos trabalhadores. Então, a oficialização foi em 1943 aqui no Brasil, professor? Isso, com a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E quais que eram as principais reivindicações daquela época? Então, as principais reivindicações eram, primeiramente, a carteira de trabalho assinada, 8 horas de trabalho, férias, eu ter pelo menos o salário mínimo. Então, a base que nós temos hoje das leis trabalhistas, da CLT, era o que já se reivindicava naquela época. Tá. Então, era um trabalho muito forçado, um trabalho em que o brasileiro tinha uma faixa até de 8 até 12 horas de trabalho. Se nós pensássemos que na Revolução Industrial, lá em 1700 para 1800, no finalzinho do passado do século, o homem trabalhava até 16 horas por dia. Então, é um motivo para se lutar e é uma conquista que os brasileiros têm hoje nas mãos. Mas são direitos básicos, só que infelizmente o que a gente vê hoje é que tem muita gente ainda que desrespeita, exatamente. Então, é um direito básico. Hoje, se nós pegássemos toda a história do trabalho, né, e observar, o Brasil é um dos países que tem as leis mais que defendem o social, que defendem o trabalhador. A gente pega países que às vezes os brasileiros se encantam, vamos trabalhar na Europa, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, ali eu tenho uma vida melhor. Ele vai se decepcionar, porque não é. O brasileiro ele tem uma vida trabalhista muito boa. A questão é que fora a moeda vale mais, né? Talvez seja essa a diferença. Se você colocar na balança, sai na mesma. Então, e o pior, quem trabalha às vezes em outros países que não tem um acordo diplomático com o Brasil, o tempo de trabalhar não conta para cá. Você se aposentar no Brasil. Alguns países nós temos esses acordos diplomáticos, outros países não. A gente pode chegar à conclusão, então, professor, de que as reivindicações feitas lá atrás não mudam muito das reivindicações feitas hoje em dia. Então, hoje em dia, exemplo, você pega... Tem a redução da jornada de trabalho. Sim. Então, as reduções, hoje, as discussões nos bancos de horas, né, que eu tenho que, dependendo da categoria, na semana bater aquelas horas, isso não acontece, às vezes fica um ano com aquele banco de horas guardado. Hoje uma novidade, a questão da PEC das empregadas domésticas, né? Isso daí vai ser está sendo discutido só que por enquanto o brasileiro não conseguiu digerir. O brasileiro tomou aquele susto de pagar muita taxa, já pagando um imposto de rotina, e ainda ele passa a ser uma empresa, porque ele vai ter que pagar um imposto altíssimo para se manter uma empregada doméstica. E hoje qual que é a dinâmica? Eu estou tendo 2, 3 pessoas trabalhando para dividir o tempo, para não dar os 3 dias da semana, que aí eu já vou estar, vamos pôr ali, né, encarado como uma empregada doméstica na CLT, né? O próprio empregado ele vai sofrer essa dinâmica, muita gente já foi demitida. Exatamente. E está sendo esse susto. Por enquanto ainda está, como um mês completou agora,
ainda tem muita água para rolar ainda com relação a essa PEC nova. Até se estabilizar, né, professor? Muita coisa. Em relação à mulher no mercado de trabalho, professor, tivemos progresso? Tem muito que caminhar ainda? Então, a mulher, depois do período da Segunda Guerra Mundial, a mulher sai das casas e começa a adentrar no mercado de trabalho. Isso é uma evolução muito grande. Socialmente, o mundo ganhou. A mulher se tornou mais autônoma e não depende mais do homem, principalmente dentro do lar. Então, esse convívio, hoje muitos homens fazem o trabalho do lar, dividem com a mulher esse peso, e a mulher hoje conquistou um local de grande valia. E essa dinâmica da mulher hoje, ela tem cargos muito, muito bons em empresas, ela tem uma remuneração hoje, que dependendo do cargo é elevada com o do homem, além ainda que a mulher tem os salários menores, não é tanto assim, tem uma dinâmica que a mulher hoje tem um trabalho muito bem feito e ela consegue incorporar os trabalhos de casa, os trabalhos rotineiros da empresa e conciliar isso muito bem feito. Mas há muitas atividades profissionais que ainda são dominadas pelos homens, né? Não, sim. Mas também tem mulheres adentrando. Você pega na área da mecânica. Eu vi numa reportagem essa semana, tem uma oficina mecânica que é especializada em atender mulheres e os próprios mecânicos são do sexo feminino. Então isso dá uma confiança para a mulher. Em determinadas categorias, as mulheres estão adentrando mais. Antes era estranho você ver um motorista de ônibus sexo feminino. Hoje é muito comum. Tinha até um preconceito. Falar, vou pegar um ônibus, acontece uma coisa. Mas a mulher ela é mais atenta que o homem. Ela é mais cuidadosa, ela tem esse tato maior. Então é mais importante. E a mulher, ela ganhou um patamar muito importante. Hoje, qual que é a dinâmica que nós temos? Preservar esse local da mulher e valorizar muito mais. Professor, o que o senhor acha, então, que precisa ser feito para romper algumas diferenças, essas barreiras que ainda existem em relação à mulher no mercado de trabalho? Então, as diferenças é o conviver. A mesma questão que eu tenho da mulher, que às vezes nas empresas dá um atrito, né? É com questão também de pessoas de distinções sexuais. Então, hoje eu tenho empresas que têm um patamar de ser uma empresa homofóbica, que não quer contratar uma pessoa de outro sexo. Então, isso daí no dia a dia é muito complicado. A mulher conseguiu seu patamar, as outras categorias sociais também teve que manter esse mesmo esquema, e hoje nós devemos sempre guardar um pouco mais respeito, essa convivência. A convivência diária é difícil, nós sabemos que cada empresa tem uma dinâmica diferente, mas o conviver em harmonia é a melhor questão. Bom, professor, agora, historicamente, como é que foi a evolução em relação à ilegalidade? Ilegalidade, na verdade, não é nem a palavra, né? Mas o fato daquelas pessoas que trabalham sem nenhum contrato, na informalidade. Como é que foi esse progresso e hoje em dia ainda é um fato complicador? Então, é um fato complicador e é um fato muito negativo, porque o Brasil, a economia não ganha nada com isso. Sim. Então, você está burlando leis, você está burlando o pagamento de impostos. Então, no Brasil, desde quando os imigrantes chegavam aqui, não era feito contratos. Às vezes, contratos eram contratos de gaveta que não tinham validade perante a justiça. E hoje, o Brasil tem muita gente que ainda trabalha com essa questão de acordos. E se acontece um acidente de trabalho, que é muito rotineiro, é muito comum hoje, pela desatenção ou pela falta de uma mobilidade melhor nesse local de trabalho. Então, a pessoa fica sem nenhuma segurança. Então, a legalidade, lá tem todas as seguranças que o trabalhador necessita e é importante nessa questão. Se nós pegássemos hoje uma empresa, como exemplo, né, o trabalhador ele pega o vale-transporte, às vezes não utiliza, ele tem carro, ele dá para a filha, mas se ele bate esse carro, qual é a justificativa dele se ele pegou o vale-transporte? Então tem vários casos que nós pegamos hoje nos meios jurídicos aí que dá para se observar essa falta de atenção do trabalhador. E hoje a legalidade é importante. Hoje a maior parte das ilegalidades estão perante os imigrantes no Brasil. Hoje nós temos uma gama muito grande de bolivianos em São Paulo, trabalhando na região metropolitana em fábricas clandestinas de roupa. Para estar vendendo isso no centro de São Paulo por preços assim que são ilusórios, assim, mais no atacado, e quando você vai num shopping de grife, você compra uma roupa que é a mesma que foi feita numa região por um preço muito mais elevado. Mas e o que tem? Qual é o trabalho dele por trás? Como foi esse trabalho? Às vezes ele foi pago para ele R$1,50. O que é isso para uma pessoa que trabalha
6 até 8 horas por dia, costurando sem parar, com uma postura má. Então isso acarreta uma deficiência na saúde dela muito grave. Então essas questões da legalidade tem que ser discutida e tem que ser muito fiscalizada. Fiscalização é importante. Sim. E nós temos que contar com todos esses fatores para se melhorar a vida do trabalhador. Professor, e mesmo diante desses pontos negativos, a gente pode dizer que hoje o brasileiro tem mais consciência dos seus direitos ou não? O brasileiro ele tem a mania, né? Eu vou procurar meus direitos. Mas ele acaba falando da boca para fora, porque ele não conhece. Os direitos estão assegurados. A Constituição mesmo, de 88, é tão recente, e os brasileiros não conhecem. Nós temos um número de excessos assim, de incisos nessa Constituição. Essa PEC das domésticas é um inciso que entrou novo. Então a Constituição ela é mudada por ano várias vezes. E isso acarreta que o brasileiro, por falta, vamos pôr assim, de uma curiosidade e por um comodismo, acaba não lendo, não descobrindo quais são os direitos. Ele às vezes vai no advogado, ou às vezes acaba ficando no prejuízo e não vai procurar. A grande realidade é essa. E tem muita preguiça também de correr atrás, né, professor? Preguiça. Principalmente, eu acho que principalmente a lei, né, que o pessoal fala, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma lei que, às vezes, a pessoa conhece alguns artigos ali, acaba falando, eu vou no PROCON, mas fica da boca para fora. É obrigatório você ter uma cópia, né, do importante, código no comércio, dos estabelecimentos, mas a pessoa, o consumidor mesmo, não vai conseguir nem entender o conteúdo daquilo ali. Professor, em relação a outros países, como é que o Brasil está? Na comparação, por exemplo, com o Japão, que lá trabalha-se 13, 14 horas, aqui a gente está lutando por uma redução da jornada. Como é que é essa comparação historicamente entre Brasil e outros países? Então, essa comparação também vai entrar num patamar também cultural, né? O brasileiro tem uma cultura, para alguns vezes os portugueses falar, o índio não trabalhava porque o índio é vagabundo. Mas não é essa questão de ser vagabundo. O índio não precisava de acumular recursos. Claro. Então ele vai sempre necessitar, ele vai e pega faz aquilo que é preciso. O que precisa, um alimento, uma água, então está tudo ali na mão. E o brasileiro cresceu com essa cultura. O brasileiro trabalha num dinamismo muito bom. Para outros países, o brasileiro ele é aceito, porque ele faz qualquer tipo de trabalho que às vezes o próprio habitante daquele país não aceita. Então o brasileiro ele é bem visto pelos outros países. A questão exemplo do Japão, né? Nós temos as leis que são com relação à hora do trabalho. Lá é um excesso muito grande, chega de 12 até 14 horas, dependendo das fábricas. Isso para o Brasil hoje vai ganhar o quê para esse brasileiro que está lá? Pelo menos a única coisa que ele vai conseguir ganhar vai ser os tempos de serviço. Hoje, tanto o Brasil quanto o Japão, os dois governos tiveram esse laço de contrato. Porque o excesso de brasileiros que foram nos anos 80 e 90 para o Japão foi alto. Então, ficando para lá, eles não vão poder mais receber uma aposentadoria depois no Brasil futuramente. Então, isso vai ser trabalhado e vai ser estudado também com um pouco mais de cuidado. E essas leis, um exemplo, você pega nos Estados Unidos. No Brasil eu tenho férias. Nos Estados Unidos eu vou ter férias daqui a 10 anos do tempo do trabalho e ainda eu tenho uma semana de férias. Entre esses de 1 até o 10º ano, só tenho férias do patrão concordar. Então o brasileiro ele tem férias de 30 dias remunerada, mais o acréscimo de 1/3 do salário. Eu tenho as licenças, eu tenho os feriados, que também é um país onde tem excesso de feriados com emenda. Hoje, outros países, hoje ainda é um feriado, outros países não tem. Eu tenho feriado, mas não tenho emenda. E o brasileiro é muito comum emendar. E quer folgar mais ainda, né? Eu, quando, às vezes, o imigrante ou outras pessoas observam o Brasil e acham que o nosso brasileiro trabalha pouco. Mas, na realidade do mundo, o Brasil trabalha muito pouco mesmo. Mas é um trabalho mais dinâmico e produz em alta. O Brasil está num patamar muito bom atualmente. Fechado. Professor, obrigado então e bom feriado. Muito obrigado, igualmente. Obrigado, professor. Bom feriado. Bom feriado também. Tchau, tchau.